Vamos voltar aqui ao nosso View CLI para mostrar como é que nós podemos registar então os componentes de forma global, já ouvimos no vídeo anterior, mas também de forma local. E isto é importante porque os Custom Components vão ter depois um scope. O scope é a área onde eles podem ser visíveis e utilizados e a área onde eles não são visíveis nem utilizados, ok? Para ficarmos apenas com este conceito. Bom, neste momento temos aqui tudo isto muito simplificado. Temos aqui o nosso main.js exatamente como ele sai out of the box, ok? E depois temos aqui o view muito simplificado, tem apenas o bloco do template e aqui o bloco do script. Ora, isto significa que, se nós formos verificar agora o nosso código, não temos qualquer erro e também não temos qualquer conteúdo. Se eu colocar aqui no meu app.view, que é a porta de entrada da minha aplicação, é esta que aqui está, é o componente que é renderizado para a minha DOM, o que eu vou fazer aqui é simplesmente colocar aqui um H3 e vou colocar teste, ok? Se eu guardar, o que vai acontecer então é que vamos ver ali teste. Tudo certo, nada de extraordinário. Muita atenção também que eu, em fruto da utilização dos vídeos anteriores, eu estou a utilizar também o Bootstrap via CDN de uma forma muito semelhante àquilo que nós fazemos em qualquer outro tipo de projeto de HTML. Bom, mas posto isto, o que acontece aqui então é o seguinte. Vamos aqui sempre lembrar que é necessário colocar um wrapper à volta do nosso conteúdo do Custom Control, do Custom Component, ou neste caso do componente principal, que é aqui o AppView. Este div que nós vamos passar a utilizar com frequência é um wrapper, isto é, dentro dele é que vai acontecer toda a renderização do componente app. Então eu vou colocar aqui o H3 e vou colocar aqui app component. Se eu quiser registar um novo componente a nível global, e reparem, neste momento nós temos então aqui o App Component, se eu quiser utilizar aqui um componente, eu posso fazê-lo desta forma. Já ouvimos no outro vídeo, eu posso criar aqui um componente, neste caso vou inclusive até utilizar aqui a pasta source, então vou criar aqui um componente, vou-lhe chamar servidor.view. Okay. Dentro deste servidor.view vamos colocar um template para já e vamos colocar aqui também um div como wrapper e lá dentro vou colocar um parágrafo dados do servidor. Bom, neste momento, como podem calcular, eu não tenho rigorosamente nada a ser apresentado aqui na minha view, no meu browser, que esteja relacionado com este Custom Component. O que eu vou ter que fazer é registar o componente no sentido de o poder usar. Normalmente, de forma global, o que nós teríamos que fazer era isto. Iríamos aqui importar, poderemos dar aqui o nome que bem entendermos, neste caso eu vou chamar servidor para manter alguma coerência, aqui vou colocar também servidor como sendo o nome do fecheiro a ser importado, isto é extraordinariamente importante que seja escrito desta forma para que o sistema do Webpack faça então a compilação de todo o JavaScript necessário para a nossa aplicação. E agora o que eu vou fazer é registar globalmente o componente, então eu para isso faço o seguinte, view.component, aqui vou-lhe dar dois valores, neste caso nós temos aqui dois dados que nós podemos passar, ou que temos que passar obrigatoriamente, que é o nome do componente, o nome que nós lhes queremos dar, eu vou-lhe colocar aqui app-servidor, e depois a seguir vamos-lhe dar o nome do componente em si, neste caso vamos colocar aqui servidor. A partir do momento em que nós fazemos aqui esta implementação, nós estamos em condições de poder utilizar dentro do view o nosso componente servidor. Para isso bastará colocar aqui app-servidor, ok? Vamos aqui fechar e se nós formos agora então verificar no nosso código, ou neste caso na nossa aplicação, temos aqui os dados daquele componente a serem utilizados. No entanto, se nós quisermos utilizar o mesmo componente, mas não o quisermos registar de forma global, podemos fazê-lo de forma local. E neste caso de forma local significa dentro de um componente. Eu vou para este caso utilizar aqui o app.view. Então, nesta circunstância, reparem que eu agora, se regressar aqui ao meu código, eu já não vou ter aqui a apresentação dos dados do meu servidor, neste caso o componente servidor, e vou ter aqui um erro dizendo que app servidor não é conhecido. Porquê? Eu estou a tentar utilizá-lo aqui dentro e não o conheço. Então, da mesma forma que nós fizemos a importação aqui dentro do main.js, nós podemos fazer a importação dentro do bloco de script
aqui do app.view. Então posso colocar aqui import servidor from, e agora vou criar exatamente aqui o mesmo código, servidor.view. Neste caso é JavaScript e nós vamos colocar ali o ponto e vírgula final. E agora vou registar aqui o meu componente. Reparem que o facto de eu fazer simplesmente isto não é suficiente, porque eu tenho aqui algo que é uma abstração disto. Então reparem, eu tenho aqui, continuo a ter aqui um problema no meu código, na minha estrutura do código. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte: dentro das opções de construção do meu Custom Component, eu tenho a possibilidade de colocar Components. E este Components é um objeto que contém então a seguinte estrutura. Eu vou definir aqui o app servidor, que é o nome que eu quero dar aqui ao meu componente, e depois 2 pontos e o nome do componente em si, que é este nome da importação. Então vou copiar e colar ali servidor. E agora reparem então o que é que vai acontecer. Eu volto a ter os dados do servidor ali a aparecerem. Ora, qual é a importância desta informação? É que nós podemos registar então de forma global o Custom Component e ele passa a estar disponível em todos os outros componentes da instância View, ok? Mas podemos registá-lo, por exemplo, só para ser utilizado e visível dentro do app.view, ou poderíamos criar um outro qualquer que fosse só visível dentro do servidor.view. Okay? Obviamente que agora, se por exemplo eu quisesse mostrar várias vezes o conteúdo deste meu servidor, eu poderia, ou neste caso só contém um parágrafo de dados do servidor, eu poderia aqui simplesmente utilizar uma diretiva v-for é igual, vamos colocar aqui a in, a in 5. Vamos testar assim desta forma, sendo que o A não é muito importante perceber o porquê. Vamos verificar aqui se temos algum erro ou não. Ok, cá está então dados de servidor a ser apresentado. O no v-for, se eu colocasse aqui um 0, eventualmente vamos ter aqui um erro. Ok, cá está então um erro de compilação. Aqui não é possível utilizar isto. Não vamos também estar agora aqui a ver o que é a explicação mais detalhada, mas de qualquer das formas, se nós colocarmos aqui servidor apenas para justificar que é o início de um ciclo for, o servidor será igual a 0 até 5, e neste caso então nós temos aqui 5 vezes repetidas o nosso custom Component. Bom, o que é importante então realçar, e nós iremos com certeza voltar a isto várias vezes, é que numa aplicação deste tipo nós podemos registar os componentes de forma global, através aqui do main.js, ou então de forma local e fazendo a importação dentro de cada Custom Component, que irá servir de main para todos os Custom Components filhos.